Olá, caros alunos e alunas. O nosso estudo que finalizou o segundo período relacionado à literatura foi esse assunto aqui relacionado ao modernismo, tá? Faltou apenas explorar a terceira fase do modernismo. Nesse slide eu vou apenas passar para vocês uma breve retrospectiva, resumo, tá, sobre as três fases do modernismo, e depois a gente vai explorar de um modo mais apropriado, adequado, esse do terceiro modernismo, tá? A terceira fase do modernismo. Então vamos aqui, ó. O modernismo, ele é o que? É um período que ele relativamente é muito longo, né? Ele deriva de quê? Das vanguardas europeias, que aqui está colocado como vanguardas históricas. É o chamado precursor do modernismo. Antes do modernismo chegar, surge esse movimento de vanguarda, que é uma espécie de arauta que anuncia sua chegada, tá? Esse novo mundo de uma nova literatura, de uma nova forma de fazer arte, que contempla a era da máquina, a velocidade, a eletricidade, o cotidiano, a questão do regionalismo, tá? Aspectos humanos, que nem o aspecto psicológico, também são colocados em uma dessas fases, tá? Então, os movimentos de vanguarda, eles conheceram uma rápida irradiação para além de suas fronteiras de origem, chegada no Brasil nos anos 20 do século passado, tá? Anos 20 está relacionado ao ano de 1920, que 1922 foi o auge em que se consagrou a chegada da primeira fase modernista, tá? Que foi até através da Semana da Arte Moderna, trazendo à tona uma nova forma de fazer literatura, amparado na liberdade, na democracia, na era da máquina, no cotidiano. Então tudo isso são aportes em que se constrói uma nova literatura. A anterior era muito campesina, tá? E não tinha um certo aspecto com a vida, com o cotidiano, tá? Então, os ideais e procedimentos das vanguardas, aliando aos debates sobre problemas artísticos, culturais e políticos internos do país, promoveram o modernismo, que foi o precursor, né? Então, as três gerações do modernismo português, né? Que primeiramente vamos ver Portugal, para depois chegar aqui no Brasil, tá? Então, a primeira geração foi através da revista Orfeu, que começou a divulgar essa forma literária de fazer literatura. A primeira forma se iniciou através da revista Orfeu. E os principais escritores foram Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro. Principais características do grupo é o comportamento iconoclasta, tá? A segunda geração é a Presença, foi através da revista Presença que se deu. Eram as formas de se divulgar naquele tempo, a forma literária que eram revistas muito lidas, espalhadas no meio do povo, conhecidas, tá? Elas eram os canais, os principais canais de divulgação. E os principais escritores dessa segunda geração Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Simões. Isso da literatura de Portugal, tá? As principais características do grupo é o elitismo, a arte pela arte, foca muito no aspecto artístico em si, tá? E não na vida do homem do campo, não na vida do homem do cotidiano, mas sim da elite, tá? É uma literatura que ela não contempla o povão, tá? E sim a classe que está lá no comando do poder político, do poder econômico. Já a terceira geração é o neorrealismo, tá? Neo significa novo. É uma nova forma de realismo que surge, tá? Nessa terceira geração, tá?
onde as principais características desse grupo é uma literatura engajada, com a denúncia social, engajada com a realidade social e política, tá? Ela não é acomodada, e sim tem um compromisso social e político. Aqui são as 3 fases do modernismo, tá? A primeira fase é a fase heróica, que vai de 1922 a 1930. Tá? Tem uma duração de 8 anos, né? Primeira fase modernista, quando ela se implanta. A segunda fase, de 1930 a 1945, já tem uma duração de 15 anos, né? Diferente da anterior, que foi apenas 8 anos. Já a terceira fase, ela é mais duradoura, né? Que ela vai de 1945 até os dias atuais. Tá? Então, elas são também conhecidas como pós-modernismo, essa literatura dos dias atuais que se produz com base nesses aspectos modernistas. Tá? O modernismo em Portugal aqui é o mesmo que já foi visto. A primeira geração modernista, na revista Orfeu, a segunda através da revista Presença, a terceira geração é a geração modernista, é o neorrealismo, são características, tá? E aqui, esse modernismo está colocado aqui os anos, de quando até quando, as características, tá? Ó, aqui a primeira fase, 1922 a 1930, a segunda fase, 1930 a 1945, e a terceira fase, 1945 a 1960, tá? Depois disso é o chamado pós-modernismo, depois dessa data, né? Então aqui, ó, essa primeira fase é a chamada fase heróica, radical, em que os escritores da época, os poetas e artistas, eles lutavam heroicamente no sentido de erradicar aquela forma arcaica que queria se impor, se manter, de uma poesia que não costurava a realidade, que não confluía com as mudanças que aconteciam, com a liberdade. Então queria-se, nesse modernismo insurgente, a liberdade no poema, tá? Assim como a liberdade acontece no cotidiano das conquistas, essas conquistas elas têm também que serem pintadas na literatura, tá? Tem a presença de uma linguagem coloquial espontânea, sendo que antes tinha uma linguagem muito elitista, e aqui já usa o cotidiano, a linguagem de pessoas não cultas, para expor uma literatura de modo que o modernismo ele contempla não só a elite, mas a classe não culta, tá? Outra característica é a capacidade expressiva, o humor, a ironia, o sarcasmo que está presente nos textos modernistas, tá? A desvalorização das regras de rimas e métricas inspirada nas vanguardas europeias, porque antes do modernismo, dessas vanguardas gerar e evoluir para o modernismo, a literatura predominante ela tinha essas características de que poesia, o poema só era poema concebidamente se tivesse a presença da rima, da métrica. Se não tivesse, não era, tá? Então o modernismo ele quebra essa regra, é o chamado versos livres da métrica, livre dessas regras que são as indicadoras da identidade de uma poesia amarrada, né, a certos princípios que são considerados ultrapassados, né? A segunda fase, de 1930 a 1945, a geração de 30, né? As características, reflexão e crítica da sociedade brasileira, problemas sociais, exemplo, regionalismo nordestino, questionamento do sentido da existência, análise dos sentimentos,
linguagem figurada, que está muito presente, imagens figurativas, né? Os textos que são produzidos é um certo aspecto descritivo, tá? O questionamento do sentido da existência, a análise do sentimento, é muito usado nas literaturas de certos autores, que nem Clarice Lispector, cuja literatura ela tem muitos aspectos relacionados à questão psicológica do ser humano. Assim são seus personagens que ela pinta em suas obras literárias. Já a terceira fase, de 1945 a 1960, é a geração de 45, tá? É a fase de reflexão, regionalismo universal, tempo psicológico, figuras de linguagem são muito usados. A metalinguagem é onde a linguagem se explica, é muito presente nos textos, a psicologia humana, esses aspectos psicológicos estão presentes nas obras literárias dos autores da terceira fase, tá? É uma poesia equilibrada e séria, tá? Ela não é aquela poesia do devaneio, do à toa, do vazio, não. Ela tem um compromisso de tocar nas feridas do mundo, na realidade, tá? Aqui são as 3 gerações do modernismo, são aspectos essenciais. Antes do pré-modernismo, e aqui é um material complementar para vocês estudarem, além dessas características que foram colocadas como subsídio, tá? Para vocês. Cortando aqui para ampliar, para melhorar a leitura, tá? Ver aqui, próximo aqui também, ó, é um quadro resumo da primeira, segunda e terceira geração, para vocês podem ampliar, para ter uma leitura melhor, tá? A ruptura da estética com o passado e liberdade de criação, aqui é característica da primeira geração. Já a segunda geração, a predominância do projeto ideológico sobre o projeto estético. Trabalha o aspecto psicológico do ser humano. E aí vai indo, a questão da ironia, a tradição da modernidade. A terceira geração, ó, é o ecletismo, a tradição da modernidade, a ironia, equilíbrio em prosa e poesia, só para vocês fazerem a leitura. E aqui a última, que é a terceira geração, 1940 e 1947, o chamado neorrealismo. As características são a reação à alienação da geração presencista, a influência da literatura brasileira na segunda geração modernista, a literatura engajada, que é uma denúncia social, a visão ampla do homem no centro dessa literatura, tá? A consciência do dinamismo da realidade presente nos textos, na produção, na arte desses artistas e escritores que pertencem à terceira geração, a simplificação da expressão artística. Então, tudo isso expressa a terceira geração, tá? Quando você lê uma obra, seja de Alves Redou, de Ferreira Castro, Virgílio, qualquer um deles, você vai perceber esses aspectos característicos presentes, pintando em suas obras, tá? De uma forma descritiva que eles colocam. Ok, pessoal?